Há um silêncio antigo que mora antes da palavra, um silêncio de água parada, de barro úmido, de chuva fina caindo sobre a terra cansada. É nesse silêncio que encontramos Nanã. Não como pressa, não como fogo que salta, não como espada que corta. Nanã chega devagar. E quando chega, tudo aquilo que estava confuso começa a decantar, como lama que assenta no fundo do rio. Saluba Nanã, que a Senhora Antiga nos cubra com sua sabedoria, nos ensine a respeitar os ciclos e nos ajude a compreender que toda transformação verdadeira exige entrega. Nanã, também chamada Nanamburuque, Nanamburuku, Nanambuku, é uma das mais antigas forças cultuadas entre os orixás. Seu nome carrega a ideia de mãe, de senhora velha, de autoridade ancestral. Mas não pensem em velhice como fraqueza. Em Nanã, velhice é fundamento, é memória. É o conhecimento de quem viu nascer, crescer, morrer e renascer. Nanã não precisa correr, porque já conhece o caminho. Nanã não precisa gritar, porque sua presença impõe respeito. Ela é a grande avó, a grande mãe antiga, a senhora do barro, das águas paradas, dos pântanos, da lama sagrada onde a vida se prepara em segredo. Na Umbanda, quando falamos de Nanã, tocamos num mistério profundo, o mistério da vida e da morte. Mas aqui é preciso entender com o coração sereno. Morte, para Nanã, não é apenas o fim do corpo. Morte é passagem, é encerramento de ciclo. É aquilo que precisa se dissolver para que algo novo possa nascer. A semente, antes de virar planta, precisa se romper debaixo da terra. O barro, antes de virar morada, precisa ser moldado. A dor, antes de virar sabedoria, precisa ser atravessada. Nanã nos ensina que nada amadurece sem tempo e nada renasce sem transformação. Ela rege a água em contato com a terra. Não é a onda do mar de Iemanjá, nem a queda veloz da cachoeira de Okshum. Nanã é a água parada, o brejo, o mangue, a lagoa profunda, a lama fértil. Onde muitos veem sujeira, Nanã revela a origem. Do barro se modela, do lodo nasce vida. Da matéria aparentemente sem movimento surgem raízes, alimento, abrigo e continuidade. Por isso, Nanã está ligada à fecundidade, à maternidade, à ancestralidade e também ao retorno do corpo à terra. O que vem da natureza, a natureza retorna. Em muitas casas, fala-se que Nanã ampara os espíritos na passagem. Ela é senhora de mistérios que envolvem os eguns, as almas, o desencarne, o recolhimento e o preparo para novos ciclos. Por isso, não se fala de Nanã com leviandade, não se brinca com seu nome, não se jura por Nanã em vão. Ela é amorosa, sim, mas é austera. É mãe que acolhe, mas também é anciã que corrige. Ela não tolera mentira, traição, desonestidade, desperdício, preguiça espiritual e falta de respeito. Diante de Nanã, a alma fica nua. E o que precisa ser decantado, ela decanta. Os símbolos de Nanã nos ensinam muito. A chave representa a passagem, a abertura e o fechamento dos portais entre estados da existência. O ibiri, seu cetro sagrado feito de fibras e adornado com búzios, lembra seu domínio sobre os mistérios ancestrais. Os búzios, vazios por dentro, falam da morte, mas sua forma também lembra a fecundidade, o ventre e o princípio gerador. E o grão talvez seja uma das imagens mais bonitas de Nanã. Ele precisa deixar de ser o que era para se tornar o que veio a ser. Assim também acontece conosco. Na tradição, Nanã forma com Oxalá um dos pares mais antigos. Oxalá traz a criação, a luz serena, o princípio ordenador. Nanã traz a matéria primordial, a argila, a memória da terra, o mistério do retorno. Há uma bela compreensão espiritual que diz: quando o ser humano foi modelado, foi do barro de Nanã que veio a forma. O sopro divino animou a matéria, mas a matéria pertence à terra. Por isso, quando o corpo cumpre sua jornada, ele volta ao chão, volta ao pó, volta ao domínio de Nanã. E é por isso que Nanã não deve ser vista como orixá triste. Nanã é séria, profunda, silenciosa, mas não triste. Ela é a senhora que nos faz valorizar a vida justamente porque nos lembra que tudo passa. Quem compreende Nanã para de gastar a vida com bobagem, para de alimentar rancor inútil, para de prometer o que não pode cumprir, para de correr atrás de aparência e começa a buscar essência. Nanã nos pergunta sem pressa: meu filho, minha filha, o que em você já morreu, mas você insiste em carregar? Quando recorremos a Nanã, pedimos sabedoria, amadurecimento, proteção contra perigos espirituais, amparo nos lutos, serenidade nos encerramentos e força para atravessar grandes mudanças. Pedimos também que ela limpe nossa mente das obsessões, que decante nossos defeitos, que transforme mágoa em entendimento, rigidez em prudência, medo em respeito, solidão em recolhimento sagrado.
Nanã trabalha muito no campo do racional elevado. Ela ajuda a pensar antes de agir, a sentir sem se perder e a decidir com responsabilidade. Os filhos e filhas de Nanã costumam carregar uma energia de antiguidade. Mesmo jovens, podem parecer mais velhos por dentro. São pessoas que observam, escutam, guardam memórias, valorizam costumes, têm senso de dever e muita ligação com família, crianças, idosos e causas coletivas. Quando equilibrados, são sensatos, organizados, perseverantes, caridosos e capazes de oferecer consolo a quem sofre. São bons ouvintes porque compreendem a dor humana com profundidade. Mas todo orixá também mostra desafios nos seus filhos. Em desequilíbrio, o filho de Nanã pode se tornar rancoroso, teimoso, reclamão, preso ao passado, resistente ao novo, medroso ou avarento. Pode transformar pequenos problemas em grandes dramas e exigir respeito sem perceber se também está oferecendo respeito. Nanã então ensina: tradição não é prisão, prudência não é paralisia, memória não é rancor. A sabedoria da avó é saber guardar o que tem valor e deixar ir o que já cumpriu seu tempo. Suas cores, em muitas casas, são o lilás e o violeta, cores de transmutação, recolhimento e espiritualidade profunda. Seu dia de culto é lembrado em 26 de julho, no sincretismo com Santiana, a avó de Jesus, reforçando essa imagem da grande anciã, da matriarca, da senhora do cuidado e da memória familiar. Sua saudação é Saluba Nanã. E essa saudação pode ser compreendida como um pedido de refúgio, de acolhimento, de proteção junto à grande mãe antiga. Entre seus elementos de firmeza e devoção, aparecem a água de chuva, a água de coco, flores roxas, violeta, crisântemos, ametista, ervas ligadas à limpeza, ao amadurecimento e à ancestralidade. Mas atenção, fundamento de orixá não é receita vazia. Oferta sem respeito vira vaidade. Antes de levar qualquer entrega à natureza, procure orientação da sua casa, do seu dirigente, da sua tradição. E nunca deixe lixo, vidro, plástico ou qualquer coisa que agrida a terra. Nanã é a própria terra úmida. Honrar Nanã é também preservar a natureza. Há uma antiga lição contada sobre Ogum e Nanã. Ogum, senhor dos caminhos, guerreiro destemido, quis atravessar as terras de Nanã. À beira de um pântano, ouviu a voz da velha senhora. Esta terra tem dono, peça licença para entrar. Mas Ogum, impetuoso, respondeu que não pedia, tomava. Avançou com sua força, suas armas, seu metal. Então Nanã, sem espada, sem grito, apenas com o domínio do seu mistério, ordenou que o pântano o tragasse. Ogum lutou, debateu-se, quase foi vencido pela lama. E ali aprendeu que há lugares onde a força não basta. É preciso licença, é preciso respeito. Essa lenda ensina muito. Ogum é necessário. Abre caminhos, vence demandas, corta obstáculos. Mas Nanã mostra que nem todo caminho deve ser atravessado com pressa. Há territórios sagrados que exigem humildade. Há dores que não se resolvem na espada. Há memórias que não se cortam com metal. Há processos que só se curam quando a gente para, respira, espera a lama baixar e aceita aprender com o tempo. Por isso, em muitos fundamentos de Nanã, evita-se o uso de lâminas de metal. É uma lembrança ritual de que diante dela a agressividade cede lugar à reverência. Outra grande lição vem do barro da criação. Oxalá tentou modelar o ser humano de muitos elementos: ar, madeira, pedra, fogo, líquidos diversos. Mas nada sustentava a forma viva. Então Nanã ofereceu a lama do fundo das águas, o barro ancestral. Com esse barro, o corpo foi moldado. Com o sopro divino, caminhou, e assim a humanidade povoou a terra. Mas Nanã, que entrega a matéria no começo, também recolhe no final. Ela não toma por crueldade. Ela recolhe porque tudo pertence ao ciclo. Essa compreensão consola quem sofre perdas. Nanã não apaga a saudade, mas dá chão para a saudade não nos engolir. Ela nos ensina a honrar os que partiram sem impedir que sigam. Ensina que amar também é permitir a passagem. Nos momentos de luto, podemos acender uma vela com responsabilidade, fazer uma prece serena, pedir que a espiritualidade conduza aquele espírito em paz, e pedir a Nanã que acolha nosso coração cansado. Quando a chuva cair mansa, lembre-se de Nanã. Quando a vida pedir paciência, lembre-se de Nanã. Quando um ciclo terminar, mesmo doendo, lembre-se de Nanã. Quando perceber que está preso a uma mágoa antiga, peça a ela: minha mãe, decanta em mim o que pesa.
Leva para o fundo aquilo que turva minha visão. Deixa minha mente clara, meu coração humilde e meus passos firmes. Porque Nanã não promete atalhos. Ela oferece maturidade. Se essa palavra tocou seu coração, deixe nos comentários em que área da sua vida você sente que Nanã está pedindo amadurecimento. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de serenidade para encerrar um ciclo. E siga este caminho de estudo e fé, porque conhecer os orixás é também conhecer os mistérios que vivem dentro de nós. Vamos elevar agora nosso pensamento a Nanã, que cada palavra seja dita com respeito sem pressa, como quem pisa em terra sagrada depois da chuva. Saluba Nanã, Senhora das águas paradas, Mãe antiga do barro primordial, Avó dos mistérios, acolhei nossas dores e decantai nossas impurezas. Dai-nos sabedoria para aceitar o fim dos ciclos, coragem para transformar o que precisa morrer em nós e serenidade para renascer melhores. Guardai nossos ancestrais, amparai os que partiram, protegei nossa caminhada contra perigos visíveis e invisíveis. Que vossa lama sagrada module em nós paciência, humildade, memória e verdade. Saluba Nanã, que assim seja, com a bênção de Olorum e de toda a espiritualidade de luz. Nanã é princípio, meio e fim. É nascimento, vida, morte e renascimento. É a avó que embala, a mãe que corrige, a senhora que fecha portas para abrir destinos mais sábios. Que sua força violeta nos envolva, que sua chuva lave nosso corpo, que seu barro firme nossos pés. Saluba Nanã. Até nosso próximo encontro, com fé, respeito e coração preparado.